Queridos irmãos, queridas irmãs, que possa Jesus prosseguir nos envolvendo nas doces vibrações do seu amor. Vamos refletir nesta oportunidade abençoada em torno do Evangelho de Jesus, as lições contidas no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Neste momento de profundo desafio em que a humanidade atravessa, de provas e expiações, nesse momento dessa pandemia, deste vírus, em que estamos presenciando situações de profundos desafios. Almas irmãs que têm os seus entes queridos desencarnando e são cerceados de poder estar acompanhando o sepultamento dos seus entes com a dignidade, o carinho que todos merecem. Porque são almas que deixaram nas nossas almas muito do seu carinho, da sua afetividade, do seu apoio. Mas para isso nós vamos começar fazendo uma leitura do livro Vida Feliz, do Espírito Joana de Anjos, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. O despeito responde por muitos males humanos. Planta maligna enraiza-se na inveja doentia. Inspirando atitudes infelizes, o despeito fomenta perseguições gratuitas, acusações incessantes, informações venenosas. O despeito não perdoa o triunfo do próximo. Sempre descobre o lado infeliz de qualquer questão. O alfinete perdido no palheiro. Sofre sem necessidade, amargura-se constantemente e luta contra os dragões que vê nos outros quando o problema é somente dele. Aprende a compartilhar do triunfo do teu irmão e vencerás o despeito. Vamos orar. Querido Jesus, amigo inseparável das nossas vidas, nós lhe agradecemos, Senhor, esta oportunidade abençoada de estarmos lhe reencontrando através da doutrina espírita. E neste momento, Senhor, em que a humanidade atravessa este momento de dor e sofrimento, nós te rogamos que as nossas humildes vibrações possam servirem de alguma forma para ajudar-te a envolver a toda a humanidade nas doces vibrações do vosso amor e do vosso carinho. Nós lhe agradecemos, Senhor, pela certeza que a doutrina espírita nos proporciona de que a morte não é o fim, nem nascimento é o começo. E por mais que o mar esteja revolto, por mais que a treva negreje, o Senhor e Deus está no leme. Abençoe, Senhor, a toda a humanidade, abençoando os nossos lares, nossos familiares, nos dando a sua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Nós vamos refletir do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Por que nós, os espíritas, somos os trabalhadores da última hora?
Os benfeitores espirituais, que vêm nos falando em várias mensagens, como nós veremos agora há pouco, é uma realidade que somos os espíritos, que hoje estamos albergados pelas hostes doutrinárias do Espiritismo, nessa oportunidade renovada. No livro Após a Tempestade, a mensagem Labor e Equipe, o Espírito Joana de Ângeles nos afirma que nós, os espíritas, somos aqueles que já passamos por outras agremiações doutrinárias e malbaratamos as oportunidades do trabalho do bem. Como diz Emmanuel, vivendo o cristianismo sem o Cristo, mas fomos alcançados pela misericórdia do Criador e o amparo amoroso de Jesus, que através de um convite amoroso de um dos seus prepostos, Francisco de Assis, ele busca essas almas nas regiões de maiores sofrimentos, de dor, movimento de arrependimento, e às vezes muito de nós ancorados na culpa, por termos malbaratado as oportunidades abençoadas do trabalho da difusão do Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Então, ela nos afirma nessa mensagem que, sob a tutela amorosa de Francisco de Assis, nós reencarnamos numa oportunidade renovada, depois de um grande período de sombra para a humanidade. Chega Francisco cantando as trovas do amor de Deus e de Jesus, de forma muito simples, falando do irmão Riacho, da irmã Pedra, fazendo o resgate psiquicamente e energeticamente das nossas almas, deixando indelevelmente marcado para a humanidade este convite renovado para o Evangelho de Jesus, conforme ele nos ofertou. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele afirma: a manjedoura veio inaugurar para a humanidade a era da humildade, a era da humildade. E segundo Emmanuel, quando Jesus chega, ele chega para também despertar. É o movimento que todos somos convidados a fazer conosco para despertar o nosso Cristo interno. E nós voltamos, porque muitos de nós malbaratamos as oportunidades deste trabalho abençoado do bem. E numa mensagem de Constantino, Espírito Protetor, que Allan Kardec coloca no capítulo 20, o item 2, ele diz assim: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia, e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a reencarnação, ou para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Ei-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mas não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos.
que formam para vós a eternidade. Nesta mensagem, em que nós estamos sendo agraciados pelo Espírito Constantino, ele vem justamente chancelar para nós essa certeza que somos nós, os espíritos que voltamos, hoje numa condição de poder estar ressignificando os nossos desmandos do passado, enquanto ex-padres, ex-freiras, ex-bispo, ex-papas e ex-evangélicos e assim sucessivamente. Então, é essa oportunidade abençoada que a doutrina espírita nos traz, resgatando o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Por isso que Allan Kardec tem o cuidado de dizer que a doutrina espírita não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Porque ela nos faz um convite para que possamos sair das questões dogmáticas ou ideológicas e busquemos refletir, alargando o nosso raciocínio através das leis e das virtudes. Conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade: onde se encontra escrito as leis de Deus? Na consciência. E na questão 625, Allan Kardec pergunta: qual é o ser mais perfeito que Deus nos concedeu como modelo e guia da humanidade? É Jesus. Então, Jesus, ele não é o modelo e guia dos espíritas, ele é o modelo e guia da humanidade. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele coloca que Jesus, já recebendo a terra das mãos de Deus como uma nebulosa, ele se reúne com toda a sua equipe de arquitetos, de geneticistas, e vai trabalhar o nosso orbe, essa grande nau em que nela viajamos, para que pudéssemos receber. João, em seu evangelho, ele nos afirma: antes que nós fôssemos, Jesus já era. Ou seja, antes que nós chegássemos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amorosamente. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade se Deus criou espíritos bons e espíritos maus. Ou seja, duas categorias de espíritos, já nos dando um a um, dando a evolução, e o outro ao mal. Então, a resposta é muito clara, que não há privilégio diante das leis divinas. Elas são equânimes. É para todos nós e para todo o universo. Por isso que Allan Kardec nos oferece um estudo preliminar das 10 leis que ele coloca na parte terceira do Livro dos Espíritos. E a resposta da questão 115: fomos criados simples e ignorantes. Simples, desprovido dessa complexidade que hoje trazemos de raciocínio, de lidar com o celular, de lidar com a tecnologia. E ignorantes das verdades. E a verdade, ela se encontra nas leis, por isso que Jesus coloca: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos 3 níveis de ignorância: a ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. E nós, aqueles que malbaratamos as oportunidades de viver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade, nós não tínhamos como negar a ignorância do não saber. Mas ficamos presos à letra, como disse Jesus: a letra mata,
mas o Espírito vivifica. E deixamos de viver o espírito da letra. Então vamos refletir nessa parábola que Jesus nos oferece dos trabalhadores da última hora, fazendo um paralelo da mensagem que acabamos de ouvir. Nessa parábola, que é um registro de Mateus, no capítulo 20, ele coloca, porque o reino dos céus é semelhante ao homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos. E perguntou-lhes: Por que estáis ocioso todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros, até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1ª, receberam 1 denário cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam 1 denário cada um. Recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu o igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Emmanuel nos coloca que os ensinamentos de Jesus são palavras de vida eterna. Nenhuma vírgula em seu evangelho está desprovido de um sentido moral. No livro Parábola Terapêutica 2, da editora Espiritizar, confeccionado pelo nosso querido Alírio de Cerqueira Filho, o Espírito Honório, ele nos coloca que as parábolas são como a sequoia, que cada camada representa uma determinada era. Ou quando nós cortamos uma cebola ao meio, nós vamos perceber várias camadas. Mas todas as camadas são da cebola.
O que quer dizer, então, que, à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, moralmente, nós vamos entendendo o sentido profundo da parábola ou das parábolas. Por isso que Jesus, como sendo homem incomparável, ninguém contou história como Jesus. Ele utilizava na sua pedagogia ou na sua andragogia as parábolas, as histórias, para que pudéssemos internalizar. E mais ainda, ele sabia que no decorrer do tempo, muito daquilo que ele havia colocado seria deturpado. E as parábolas, como os pais da igreja muitas vezes não as entendiam, ou seja, nós outrora, elas se conservaram intactas. E hoje, sob o esclarecimento e a inspiração amorosa da doutrina espírita, que veio para a humanidade à semelhança do telescópio, que não veio criar um mundo novo, mas veio ajudar a desvendá-lo, o microscópio. Então, esse telescópio da alma, que é a doutrina espírita, nos ajuda agora a mergulhar, a sentir o espírito da letra, o espírito da parábola. Então, nós vamos utilizar algumas reflexões do livro Parábola Terapêuticas 2. Então, essa parábola, principalmente, dos obreiros, que significa o trabalhador da última hora, que se encontra em Mateus, no capítulo 20, de 1 a 16, essa parábola tem duas interpretações. No que tange ao trabalho da seara espírita, no sentido circunstancial do trabalho a ser realizado na coletividade, e no sentido existencial, que é o trabalho a ser realizado na nossa individualidade. No trabalho circunstancial está ligado aos nossos diversos papéis. O nosso papel enquanto pai, mãe, professor, enquanto trabalhador da casa espírita. E nos nossos papéis, nós poderemos ser substituídos. Se aquele pai de família vem a desencarnar, a família vai dar um jeito e vai sobreviver. Se eu abandono o meu trabalho enquanto casa espírita, enquanto trabalhador da casa espírita, outro companheiro vem a substituir, normalmente sempre para melhor. Então vamos perceber que nós só somos realmente insubstituíveis para nós. Porque aí entra a questão existencial. Nós somos insubstituíveis para nós porque no trabalho, no nosso programa da horizontal da vida, nós somos convidados a desenvolver o nosso propósito existencial, que está ligado à virtude que eu vim desenvolver. E em cada encarnação, nós temos uma virtude mãe, principal que nós viemos desenvolver, que está ligado ao nosso propósito. E o nosso propósito, eu vou utilizá-lo naquilo que eu tenho, no que eu faço e no que eu estou. Então, se eu vim para desenvolver a humildade, eu vou ser testado nas diversas situações da vida. Se eu vim para desenvolver a solidariedade, a fraternidade, eu vou também ser testado nas diversas situações. Normalmente, para que nós possamos perceber qual é o nosso propósito, está ligado à nossa maior situação de desafio que trazemos conosco. Então, nós temos aquilo que é circunstancial, enquanto trabalhador, e nós temos aquilo que é o existencial. Portanto, nas realizações existenciais, é tudo aquilo que diz respeito à nossa existência, como espírito imortal, resultando na nossa evolução por meio da nossa autotransformação moral. Nós estaremos desenvolvendo as virtudes essenciais da vida. São os valores permanentes, atinentes a nós enquanto espíritos imortais, que fomos criados, dotados de todas as virtudes em estado latente. E vamos desenvolvê-las
através do ter, fazer e estar. São realizações intransferíveis, porque não tem como eu pedir a alguém para evoluir para mim, conforme está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. E as realizações circunstanciais? É tudo aquilo que diz respeito às várias atividades que nós somos convidados a realizar, seja no movimento espírita, na nossa atividade profissional, nas nossas relações familiares, estão ligadas às questões circunstanciais. São transitórias e transferíveis. Outras pessoas podem nos substituir em situações, muitas vezes, em que nós estejamos impossibilitados, transitória ou definitivamente, como, por exemplo, no caso da nossa desencarnação, ou da nossa deserção, do nosso abandono da tarefa. O outro virá para realizar. Apesar de outras pessoas poderem fazer no nosso lugar o trabalho do bem, essas realizações são fundamentais para que nós venhamos adquirir as virtudes essenciais da vida, que vai estar nos trazendo o sentimento de completude, de felicidade. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec então pergunta dos espíritos, não terão sido criados bons e outros maus? Vejamos a beleza da resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. E a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, como nós vimos que está inserido dentro das leis. Com que finalidade? Para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Nessa perfeição é que encontra a pura e eterna felicidade. Agora, como que nós iremos desenvolver essas virtudes que estão latentes dentro de nós? Então, na resposta ainda complementar, os benfeitores dizem o seguinte: passando pelas provas que Deus nos impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi assinada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Joana de Ângeles, essa benfeitora espiritual da humanidade, no livro Plenitude, ela diz assim: a dor e o sofrimento só se faz presente onde o amor se fez ausente. Então nós vamos aqui estudar a parábola dos trabalhadores da última hora, também conhecido como a parábola da vinha, dentro de uma abordagem psicológica consciencial, como Joana de Ângeles nos traz, e esses benfeitores espirituais. A parábola foi anotada por Mateus, como nós vimos, do capítulo 20, do versículo de 1 a 16. E vamos primeiro buscar a interpretação dos símbolos. E essas interpretações foram obtidas através do mentor, o benfeitor espiritual Honório. Honório é o espírito amigo que Joana de Ângeles o apresenta em um dos seus livros, Vozes Alerta, psicografia do nosso querido Afro Stefanini, pela editora Espiritizar. Ele é um dos amigos, como ela o apresenta, desde os primórdios do cristianismo, e que teve também morejando a época de Francisco. Então, são esses benfeitores que voltam para trazer para nós essa oportunidade abençoada do trabalho do esclarecimento. Então, vejamos os significados principais dos símbolos trazidos nesta parábola. Se encontra no livro Parábola Terapêutica 2. Então, vamos perceber que nós, enquanto espíritos imortais, não tem como nós estarmos dizendo: olha, eu não quero mais estar sob a ação da gravidade, eu enquanto encarnado. Então, as leis divinas não tem como nós contrariá-las. Ou nós nos colocamos na sua sintonia, ou nós nos afastamos, como nós vimos na questão 115, nós nos rebelamos. Quando nós nos afastamos, vem a dor e o sofrimento. Então, vamos perceber
que das leis divinas nós nos aproximamos. E o grande convite tem no livro da Dália, essa benfeitora espiritual, Cântico das Virtudes, um gráfico muito interessante, em que ela nos mostra e ela nos orienta, eu, enquanto espírito imortal, eu só tenho como me colocar me entregando às leis, porque não tem como mudar as leis, e nem mudar nenhum atributo do Criador. Então, nós vamos perceber que a universalidade dos ensinos dos espíritos, ela nos coloca o que eu tenho que fazer diante das leis e de Deus, em me entregar e trabalhar junto, em sintonia com as próprias leis. Então, eu, espírito imortal, o símbolo é a vinha. Nós vamos nos trabalhar. E a família, o pai de família, a família são as leis divinas, esse conjunto de leis sábias e imutáveis que regem todo o universo. Existem as leis físicas, químicas, biológicas, mas nós, enquanto espíritos, estamos mergulhados neste outro conjunto, nesse código celeste, que são as leis morais. Então, nós vamos estar sendo convidados para ir trabalhar junto à vinha, somos nós mesmos, enquanto espíritos imortais. E a família, o pai de família, a família são as leis. E o pai de família é Deus. Então, dentro desses símbolos que nós estamos vendo, então nós vamos perceber. E o mordomos? Então, o trabalho na vinha é o espírito mortal, cumprindo as leis divinas, desenvolvendo as virtudes que trazemos em estado latente dentro de nós. E o mordomo que foi convidar? O mordomo é a consciência. Por isso que Emmanuel diz que a consciência é a voz de Deus dentro de nós. E o denário? É a alegria, o resultado, é a felicidade proveniente da realização do dever consciencial. Então, quando nós estamos trabalhando nessa sintonia com as leis divinas, o denário é a recompensa. Pela lei de causa e efeito, nós já recebemos imediatamente essa alegria por estarmos trabalhando a vinha que somos nós mesmos. E a ociosidade? Então, a ociosidade, como nós vimos na questão 115, é a negligência em relação à ação que nós somos convidados a nos trabalhar. E cada hora significa níveis de despertamento da consciência para a superação da ignorância. A ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. Então vejamos que Joana de Ângeles também coloca níveis de consciência, quando ela fala consciência de sono profundo, consciência de sono com sonho e consciência já lúcida, aquele indivíduo que tem o ideal de vida. Então vamos perceber que cada hora significa os níveis de consciência. E o olho mau, que está lá na parábola, significa a insubmissão às leis divinas. Como nós vimos, a rebeldia que aqueles de nós nos colocamos. E o trabalho na vinha? É o espírito imortal desenvolvendo as virtudes. O pai é Deus, família são as leis divinas e mordomo a consciência. Denário é a felicidade proveniente da ação consciencial de praticar o dever. E a ociosidade, a negligência em relação à ação. Cada hora, níveis de despertamento da consciência para a superação da ignorância, do não saber, do não sentir e do não vivenciar. E o olho mau, a insubmissão às leis. Então, façamos agora um estudo, uma exegese de cada versículo da parábola que demonstra de forma alegórica todo esse processo. Então, diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é o resultado do trabalho na vinha.
Ou seja, o esforço evolutivo do espírito imortal, do ser, para desenvolver as virtudes, cumprindo as leis divinas. E o Pai? O Pai é Deus, é o Pai de família. Família são as leis divinas. Então veja, o pai de família saiu de madrugada para assalariar trabalhadores. Qual o significado de sair de madrugada? A criação divina, efetivada pela suprema vontade de Deus, como nós vimos na questão 115, estudada anteriormente. Deus nos cria simples e ignorantes e nos oferece as oportunidades para evoluir por meio da sua providência, ou seja, a solicitude por todas as suas criaturas. E previdência é as leis que previdentemente ele coloca em nossas consciências para que possamos, por sua determinação, alcancemos a plenitude pelos nossos próprios esforços, trabalhando na vinha, desenvolvendo as virtudes até a pura e eterna felicidade. E ajustando com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. O significado denário é a felicidade proveniente do dever cumprido, do trabalho realizado. Quando trabalhamos em função do desenvolvimento da vinha, temos direito ao denário. Sermos felizes é o nosso maior direito e também o nosso maior dever, porque a felicidade é construída desenvolvendo o trabalho da vinha. Ao desenvolver as virtudes, construindo o reino dos céus em nós mesmos, o resultado é fazer jus ao denário, a felicidade do dever cumprido. Por que só 1 denário? A felicidade é uma só. Não é um valor monetário, é um valor individual e intransferível, ou seja, consciencial. Ninguém pode conquistá-lo por nós. Por isso, todos os trabalhadores, independente da quantidade de horas trabalhadas, recebem 1 denário, porque o que conta é o empenho em trabalhar na vinha e exercitar as virtudes do coração. A alegria é para todos nós. O sentimento de completude, de felicidade, quando nós estamos no trabalho do bem, ele é incomparável. Então, o denário, ele é único. A alegria do trabalho do bem é única. Então, vamos perceber que nós temos vários pequenos, grandes momentos de alegria e de felicidade. Mas cada pequeno momento de satisfação, de alegria, ele nos conecta com o Criador, com esta alegria, com este prazer de viver. Por isso, o pai de família ajustou 1 denário por dia com os trabalhadores da primeira hora. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Que hora terceira é essa? 9 horas da manhã. As horas de trabalho, à época de Jesus, era contada de sol a sol. A primeira hora é equivalente às 6 horas da manhã hoje. E esses trabalhadores estavam ociosos, ou seja, ainda não havia despertado para o trabalho da vinha, para desenvolver as virtudes, cumprindo as leis. Então, muitas vezes, nós estamos ainda na consciência de sono, nesse estágio da ociosidade de estarmos nos trabalhando em sintonia com as leis. O pai de família lhes promete dar o que for justo. 1 denário, a felicidade consciencial. Saindo outra vez,
Perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Fez isso novamente ao meio-dia e às 3 da tarde. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam também ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Repetiu o mesmo gesto às 5 horas da tarde, apesar da jornada terminar às 6 da tarde. O pai de família promete o que for justo. Então, como nós já vimos, a vinha, quando ele diz que é para que ide vós também para a vinha, ou seja, venha cuidar de você, venha investir em você, venha se autogarimpar, trabalhar os seus valores. Então, aproximando-se à noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Como nós vimos, o mordomo representa a consciência. A consciência, ela nos paga o salário de que forma? Dentro de critérios monetários, humanos ou de critérios divinos? Dá para enganar, dá para ludibriar a consciência? Não. Vamos receber sempre o que for justo, pois tudo passa pelo crivo da lei de justiça, amor e caridade, cedo ou tarde. Allan Kardec, na Revista Espírita, ele conta um fato ocorrido na Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, de um senhor cujo nome chama-se Joseph Pré. Joseph Pré, a sua neta estava presente e ele comunica, dizendo estar sofrendo no mundo espiritual. E a sua neta então diz: vô, como pode o senhor estar sofrendo? Se o senhor era um homem bom, justo, amoroso. Ele foi e disse: minha neta, há uma diferença muito grande entre ser bom, justo e honesto diante dos homens e bom, justo, honesto diante de Deus. Então, diante de Deus, que é o Pai, que são essas leis, e a consciência diante do mordomo. Então, prosseguindo, chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam 1 denário cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam 1 denário cada um. Observando superficialmente essa passagem da parábola, dá a impressão que é injusto. Os que trabalharam 12 horas receberam a mesma coisa que os que trabalharam somente 1 hora. Todos receberam 1 denário, uma moeda da época, conforme foi combinado desde o início. Como vimos, o denário simboliza a felicidade consciencial pelo dever cumprido. Então, cada um de nós vamos tirar dessas situações a nossa alegria, a nossa felicidade ou a nossa tristeza. Por isso que Emmanuel coloca com muita propriedade: das pessoas, das coisas, das situações, sempre existe o melhor lado, para aqueles que aprenderam a ver o melhor lado. E prosseguindo, recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses derradeiros trabalharam 1 só hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Aqui Jesus está simbolizando o processo de insurgir contra as leis divinas,
conforme exarado na questão 115 do Livro dos Espíritos. Uns aceitam submisso e outros murmurando. Eles não cumprem a lei de amor, justiça e caridade, aqueles que estamos murmurando. E se enchem de cobiça por mais denários, sabendo que tinha sido combinado apenas um. De que forma eles estavam então trabalhando? Como filhos de Deus ou como servos, querendo recompensa? Estavam trabalhando como servos da mesma forma que o filho mais velho da parábola dos dois filhos? E as parábolas de Jesus, elas são solidárias uma com a outra, porque todo o foco está direcionado ao espírito imortal, às leis divinas e o desenvolvimento das virtudes. Então vamos perceber que na parábola dos dois filhos, veja, o mais velho trabalhava por obrigação para obter a recompensa, ser ali naquele movimento em que quando volta o irmão mais novo, ele tem ciúme, ele tem inveja. Então, aprofundando mais nas questões conscienciais dentro do tema que estamos abordando, de que Jesus está falando? Em realidade, o Mestre está abordando posturas que temos dentro de nós quando realizamos o trabalho do bem por obrigação e acabamos reclamando do próprio convite para desenvolvermos as virtudes que nos gerarão a pura e eterna felicidade. Vejamos que no caso dos trabalhadores da parábola, eles reclamam da fadiga e da calma do dia. O foco deles está fora deles, pois ficam preocupados com os fatores externos, como o calor do dia. Quando o trabalho do bem gera fadiga ao trabalhador, o que está acontecendo? Se o trabalho do bem não faz bem para quem está fazendo o bem, alguma coisa está em dessintonia. Porque é da lei. Lei de liberdade, lei de responsabilidade. Lei de liberdade, lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é uma lei neutra, ela nos traz de volta aquilo que nós produzimos. Então, o trabalho da recompensa, a recompensa do trabalho vem imediato. Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele nos coloca aquilo que é nosso, nós não precisamos ir atrás. Ou seja, pela lei de causa e efeito, o bem que eu faço já faz bem a mim mesmo. A mão que perfuma se perfuma primeiro, mas a mão que atira lama vai estar se lameando primeiro. Então nós somos herdeiros das nossas próprias ações. Então vamos perceber que algo está nos convidando quando não estamos bem no trabalho, nessa fadiga. Então, quantos trabalhadores que no movimento espírita ficamos reclamando quando surge algum contratempo em nossas vidas, como doenças, problemas de relacionamento no trabalho ou em família, perdas financeiras, como nós estamos vivendo agora, nessa pandemia. Nós estamos vivendo um momento em que se diz que todos nós estamos no mesmo barco. Não, não é verdade. Nós estamos na mesma turbulência, mas há aqueles que, embora tendo todo o recurso material, tendo todas as condições, mas falta-lhe o barco da confiança, da fé, da certeza de que nós estamos onde estivermos e como estivermos, mergulhados nas leis sublimes do universo, na lei da providência divina e na previdência divina. A previdência são as leis e as providências são os recursos, como disse Jesus. O que o Pai quer é a morte do pecado e não do pecador. Emmanuel nos coloca que antes de qualquer problema, a ajuda sempre chega na frente. Afinal, aqueles de nós que assim estamos cansados, desgastados, muitas vezes
não estamos trabalhando na sintonia com Jesus. Porque às vezes nós falamos, nós trabalhamos para Jesus. E eu pergunto, Jesus precisa do nosso trabalho? Como nós vimos no próprio livro dos Espíritos, trabalho é toda e qualquer ocupação útil. Então nós trabalhamos para Jesus ou nós trabalhamos para nós, com um convite em sintonia com Jesus? E esse é o grande convite, para que nós possamos crescer espiritualmente. Eu sou o caminho da verdade, da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é a nossa referência. Voltemos a refletir sobre o denário. Não foi acordado um denário desde o início? Tanto para os que iam trabalhar 12 horas, quanto para os que iam trabalhar 9, 3 e 1 hora? Portanto, o denário não é uma cifra, mas um estado de consciência. Porém, se o trabalhador está trabalhando de uma forma não consciencial, é justo ele sentir a alegria consciencial de algo que ele não está vivenciando. Por isso reclamam, em vez de regozijar, o trabalho da vinha. No trabalho do bem, somente em sintonia com as questões profundas e superiores do sentido existencial do trabalho em nossas vidas, é que vamos gozar do denário. Como o denário é a felicidade consciencial, daquele que sente o dever cumprido, não há um movimento de barganha, na qual o trabalhador serve com segundas intenções. Muitos de nós dizemos, então é melhor trabalhar mesmo reclamando, porque um dia a pessoa acaba gostando. Isso é ilusório. É uma fala de auto-engano. Pois ao invés de gostar, as pessoas vão ficando cada vez mais amargas, trabalhando com azedume interior, que elas acabam levando para as relações pessoais. Ouvimos no encontro de jovens, um jovem dizendo, eu detestava a doutrina espírita, porque nossos pais saíam nos deixando, ou me deixando, responsável pelos meus irmãos menores, e iam cuidar de pessoas lá fora. Então nós viemos, enquanto ex-padre, ex-freiras, ex-papa, ex-bispo, dar aquela visão da caridade de dar coisas, do trabalho para fora. O convite é trabalhar a vinha, que é o espírito imortal. E conforme Allan Kardec pergunta aos benfeitores, qual o sentido da caridade conforme entendia Jesus? Perdão, olha, indulgência. Quando ele fala do perdão, da indulgência, da benevolência, então não é o dar coisas é importante, que são questões transitórias, mas quando nós também nos damos com aquilo que nós estamos oferecendo. Muitas vezes reclamamos o tempo todo do trabalho que nós realizamos, alfinetando inclusive pessoas à nossa volta. Fica muitas vezes observando o que os outros estão fazendo ou deixando de fazer e nos dessintonizamos do principal. Como Jesus, num dado momento em que Pedro estava reclamando. E Jesus então diz, Pedro, que importa a ti? Segue-me tu. Esse mesmo Pedro alcançou a excelsitude do amor e do trabalho do bem como um trabalhador dedicado, a ponto de poder, diante daqueles necessitados que o buscavam, diz, eu não tenho ouro e nem prata, mas do que eu tenho, eu lhe dou a alegria do denário. Um trabalhador que se sente servo não se centra em si mesmo, e sim no que os outros estão fazendo ou deixando de fazer. Ao contrário, que está conectado com o pai de família, age centrado em si mesmo, nas questões conscienciais da vida, em sua autotransformação ou na sua transformação interior, auxiliando as pessoas que gravitam em torno da sua vida como sendo um fenômeno moral. Porque o que ele fala está na sintonia do que ele faz, e o que ele faz está na sintonia do que ele também professa. Se nós não usufruirmos a felicidade consciencial de estar no trabalho do bem, alguma coisa está muito errada com a forma como estamos trabalhando, ou o trabalho que estamos realizando não é do bem.
de um falso bem ou de um pseudo-bem. Mas ele respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo um denário? Jesus aborda aqui a lei de justiça. Havia um contrato de trabalho que estabelecia a remuneração como um denário. Todos nós temos um contrato espiritual assinado no mundo espiritual que diz respeito a nós mesmos e não aos outros. O Espírito Honório, no livro Dias Felizes, uma página que se intitula Contratos Espirituais, ele coloca: todos nós, antes de reencarnarmos, passamos por uma ajuda amorosa dos nossos tutelares, que estudam minuciosamente nosso plano reencarnatório. Passamos por psicólogos, psicopedagogos, espíritos nobres que vão nos ajudar a nos sintonizar com o nosso programa reencarnatório. E aqueles de nós que temos compromisso com a família, com o trabalho, ele ainda diz: nós recebemos uma equipe multidisciplinar para estar nos ajudando exitosamente na nossa vida. Então a pergunta que Jesus coloca é um convite consciencial para que ele reflita o que Deus faz conosco o tempo todo. Convida para que possamos refletir na forma como estamos agindo frente à vida. Como ele iria usufruir o denário se ele continuasse nessa postura de reclamar, dessintonizado com a proposta principal do trabalho? Se ficarmos sentados nas questões circunstanciais e nos outros, vamos sentir o denário que está dentro de nós? O denário está à disposição, mas a pessoa não usufrui, pois para isso é necessário estar centrado nas questões existenciais e conscienciais da vida. É um convite para que a pessoa considere as leis divinas na sua própria consciência, principalmente a lei de justiça, amor e caridade. O denário, conforme Jesus coloca na parábola, é pago para todos, mas o usufruto do denário é conforme o estado de consciência de cada um. Depende da hora que cada um vai despertar para a consciência, que está ligado à lei principal, a lei de permissão. Batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis. A oportunidade é para todos nós. Mas sou eu quem me permito ou sou eu quem não me permito desfrutar dessa felicidade? Porque todo poder é autoconcedido. Deus não cria ninguém coitadinho nem incapaz. Então, as várias horas da parábola, desse contexto que estamos trabalhando, representam os nossos estágios de evolução. São níveis de despertamento da consciência para a superação da ignorância do não saber, do não sentir e do não vivenciar. É um primeiro momento termos o denário à nossa disposição, mas não usufruímos, significando que nem a ignorância do não saber nós superamos. As horas vão passando, ou seja, as várias reencarnações sucessivas, conforme nós vimos na mensagem inicial, em que somos convidados a passar por experiências e desafios, experiências e estímulos, para produzirmos experiências de aprendizado. Se as usarmos bem, vamos superando gradualmente os níveis de ignorância, do não saber, do não sentir e do não vivenciar a verdade. Gradativamente passaremos a usufruir o denário, a felicidade de cumprir o dever de exercitar as virtudes, cumprindo as leis divinas que estão dentro de nós, da nossa própria consciência. Se o trabalhador que murmura estivesse em um movimento de sintonia com o pai de família, ou seja, em sintonia com Deus e com as leis, como ele agiria? Com ciúme, inveja, despeito? Ou num processo de compaixão e empatia com o outro, que trabalhou uma hora e recebeu um denário? Ele não ficaria contente também se ele estivesse centrado no pai e na família? Mas como o seu movimento era contrário a esse, o que ele fez? Sentiu inveja, despeito, ciúme, exatamente o que o irmão mais velho da parábola dos dois filhos sente quando o irmão mais novo volta para a casa do pai. Então percebamos a importância que tem nós estarmos trabalhando conosco amorosamente.
Jesus, nessa parábola, ele constrói justamente quando nós não cumprimos as leis divinas, afastamos da felicidade consciencial, do dever cumprido, é o que acontece com aquele que não está centrado nas próprias questões existenciais, e sim nas circunstanciais, e fica com ilusão de controle do outro. Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Jesus ensina aqui sobre a evolução de cada uma das várias horas evolutivas. Vimos que cada hora não representa um nível de evolução, porque os derradeiros serão os primeiros e os primeiros os derradeiros. Que a hora trabalhada foi tão produtiva que equivaleu às 12 horas dos trabalhadores que chegaram primeiro. O que significa isso na prática do trabalho no movimento espírita? Significa nos entregarmos no limite de nossas forças ao trabalho que estamos sendo convidados a realizar com amor e dedicação. Para isso é necessário superar pela reflexão a ignorância do não saber, para compreender o sentido da doutrina do movimento espírita em nossas vidas, para depois senti-los no coração, para vivenciar plenamente, fazendo exercícios para internalizar os ensinamentos da doutrina espírita em nossas vidas e aplicá-las no movimento. É um momento de grande oportunidade para todos nós, enquanto seres encarnados. Vejamos aqui uma mensagem encerrando as nossas reflexões de Eurípides Barçanufo. Ele diz assim: a primeira era da revelação espírita trouxe através das mesas girantes a comprovação da imortalidade da alma em provas patentes e irrefutáveis. Homens do pensamento e da razão quedaram suas incredulidades ante as manifestações mediúnicas. Os fenômenos de materialização, às vezes que desafiavam a própria lei da gravidade, demonstrando que aí existia uma força além da conhecida pela ciência, porém, uma força da própria natureza. Essas conquistas vieram pela mente, pelas mãos e pelas vozes de inúmeros trabalhadores da mediunidade, demonstrando que a vida causal permanece depois do túmulo, prosseguindo pulsante, a inteligência, o sentimento, a saudade, o amor daqueles que foram. Revela o trabalho incessante dos espíritos atuando na vida material, bem como os reencarnados influenciando o mundo espiritual. Foi a era da conexão, da comunicação que ainda estamos vivendo. Nessas duas fases, o Espiritismo conseguiu demonstrar, sem dúvida, seu conteúdo nobre, sua força moral, seu trabalho para a transformação da humanidade, a sua contribuição para com o pensamento filosófico, religioso, científico. Portanto, porquanto a mediunidade, porta aberta de ascensão a todas as criaturas que necessitam dessa máxima, que é a imortalidade, para poderem tornar suas vidas como muito mais, poderem tornar suas vidas com muito mais sentido e muito mais direção responsável. Mas agora não será pelos fenômenos, nem será pelas manifestações materiais que os espíritos buscarão trabalhar nos corações das criaturas. A nova fase do espiritismo será através dos espíritas, da conduta, do trabalho e da humildade. Agora será através da exemplificação, o maior fenômeno espírita que esta nova fase se abre, e serão os espíritas que compreendem a lei de amor, a necessidade de demonstrarem, não mais com o raciocínio apenas, mas com os gestos silenciosos de todos os dias, na força da fé vibrante
que não cede ante as imposições do mundo, com suas propostas transitórias e efêmeras. O Espiritismo logrará e culminará sua verdadeira destinação através das almas que se entregarem para a regeneração de si mesma, auxiliando a regeneração do mundo. Seremos nós, meus irmãos, as novas mesas girantes. Seremos nós, os novos livros psicografados. Seremos nós, as novas manifestações de materialização do amor de Deus na Terra. Por isso, abramo-nos sem receio à força deste poder cósmico, não temendo se a voz dos outros quiserem falar em brados contra o nosso trabalho, quiserem atirar-nos na lama ou apontar as pedras contra nós. Seremos nós hoje os novos filhos do Calvário. Não temamos se ante o silêncio, a oração, a humildade, o desprendimento, a compaixão, recebemos ao invés da compreensão e da amizade, os petardos da maledicência, da angústia contida nas almas que invejam ou que sofrem ainda as debilidades em si mesmas por não conseguirem despertar a luz por vontade própria. Abracemo-nos uns aos outros, numa única sintonia de amor, facultando a possibilidade do homem encontrar ainda um fenômeno que só há 2000 anos a Terra teve notícia, em grande coletividade, que foi a vinda de Jesus e a renúncia dos cristãos. Entendamos que este é o momento da nova revelação, e será através das arenas silenciosas, dos coliseus invisíveis, que confiantes falaremos novamente pela conduta e somente pela conduta à voz eterna. Ave Cristo, aqueles que te amam dão a vida por ti. Eurípides Barçanufo, mensagem psicofônica na reunião mediúnica da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, no dia 11 de janeiro de 2010, pelo médium Afro Stefanini II. Então, com isso, nós chegamos ao final das nossas reflexões e rogamos que Jesus possa prosseguir, nos envolvendo nas doces vibrações do seu amor e da sua paz. Busquemos orar. Jesus querido, amigo inseparável das nossas vidas, sol de amor e ternura que aquece e ilumina as nossas almas, nós te rogamos, Senhor, nessa certeza que somos aqueles que voltamos, pela vossa misericórdia e o amparo de Deus, e sob o amparo tutelar dessas almas amorosas que velam e guardam por todos nós, em vosso nome, em nome de Deus, nós lhe rogamos. Ajude-nos, Jesus, a internalizarmos as lições sublimes do vosso Evangelho e, através das nossas mãos ocupadas no trabalho do bem, estarmos comprovando a nós mesmos o quanto lhe amamos, o quanto somos gratos a Ti pela bênção deste reencontro através da doutrina espírita. Que as doces vibrações do vosso amor possam envolver a Terra neste momento de tanta conturbação, nesse momento de pandemia. Que essas vibrações de amor e paz envolva a toda a humanidade. Nós lhe agradecemos, Jesus, hoje e sempre, por esta oportunidade abençoada do trabalho do bem. Gratidão a todos por mais essa oportunidade dessas reflexões do Evangelho de Jesus. Muita paz. Que Jesus prossiga nos envolvendo sob o seu amparo. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Assim Jesus nos coloca. Que nos amemos e amemos uns aos outros. Muita paz.